Graça e paz. Nós vamos fazer a meditação hoje no Salmo 42. Vamos dar início, então, uma palavra de oração? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, o dia que o Senhor fez para nós, ó Deus, e que a gente possa fazer aquelas Tuas obras, ó Deus, as obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. Nós te agradecemos pela vida dos irmãos, nós já estamos indo para quase 4 meses, ó Deus, de quarentena, né, de isolamento, e por isso nós rogamos, ó Deus, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos dê, ó Deus, calma, para podermos fazer aquilo que precisamos fazer a cada dia. Obrigado pela vida dos irmãos, eu peço que o Senhor fortaleça cada um com a Tua graça, e peço a Deus que o Senhor agora, nesse instante, venha nos falar pelo Teu Espírito, ó Deus, que Ele mesmo ensine aos nossos corações aquilo que devemos aprender. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos iniciar então. Eu gosto de ler os Salmos. Acho os Salmos muito importantes para nossas vidas, porque eles dão uma perspectiva diferente dos outros livros da Bíblia para nós, né? Os outros livros tratam de narração e normalmente mostram os seus relatos, as narrativas, de forma indireta, né? Nós não sabemos muito aquilo que está acontecendo com os personagens, né? Mas nos Salmos não, a gente percebe exatamente o que o personagem está escrevendo, porque ele normalmente ele fala sobre si, sobre o seu relacionamento com Deus, as suas conversas com Deus. Então, o fato deles abordarem, né, os Salmos abordarem as coisas do ponto de vista subjetivo, né, dão para a gente assim, um parâmetro de comparação com relação aos nossos próprios pensamentos. E o Salmo 42 não é diferente. Os irmãos vão ver que é um salmo bem simples, é um salmo relativamente curto, né? E eu queria chamar a atenção que ele é um salmo que tem uma estrutura muito simples, né? Ele é feito em forma de cântico, então ele apresenta 2 estrofes nos versículos 5 e versículo 11. Esses 2 versículos são idênticos, justamente porque eles fazem o refrão da música que provavelmente era cantada. Como os irmãos sabem, o saltério era o inário, né, dos judeus. Então nós vamos começar então a leitura do Salmo. Algumas Bíblias não trazem o sobrescrito, que diz o seguinte: ao mestre do canto, salmo didático dos filhos de Corá. Então essa é uma parte que nem todas as Bíblias trazem, né? Então ele começa falando o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos?
esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então esse é o salmo que a gente leu, e dentro dessa estrutura nós vamos dividir em duas partes, né? Os irmãos podem dividir mentalmente em duas partes, a primeira até o versículo 5, né? De 1 a 5, e a segunda de 6 até 11. E logo no início, né, nesse sobrescrito, que é realmente texto inspirado, por isso eu estranho muito o fato de algumas Bíblias não trazerem isso, porque é um texto em hebraico, que está na Bíblia hebraica. Ele diz que esse salmo é um salmo de Corá, né? Ele diz que esse salmo é endereçado ao mestre do canto e é um salmo didático dos filhos de Corá. O que a gente percebe aqui é que o salmo é endereçado a esse mestre do canto, né? E é um masquil. Essa palavra salmo aqui, ela é uma palavra que no hebraico é uma palavra que a gente não tem uma tradução muito precisa dela, né? Então foi chamado de salmo didático porque essa palavra ela tem uma conotação de instrução, por isso salmo didático. E quem foi o autor, né, foram os filhos de Corá. É claro que deve ter sido uma pessoa, né, dentre esses filhos de Corá. Os filhos de Corá eram levitas e, portanto, participavam realmente do culto em Israel, né? E esses filhos de Corá, então, a gente pode ler lá em 2 Crônicas 20, 19, eles eram responsáveis pela parte de portaria, né? Eles eram os porteiros do templo e, eventualmente, eles também cantavam, né? Então, o Salmo tem toda essa conotação e a gente não pode se esquecer dessa autoria de um músico, né? Uma pessoa que está ligada à música, né? E também é uma pessoa ligada ao culto a Deus lá de Israel. Então ele começa dizendo, né, no primeiro e segundo versículo, que são muito conhecidos, que suspira, assim como suspira a corça, ele também suspira, né? A alma dele suspira também. A alma dele suspira por Deus. A corça, por sua vez, ela suspira por água, né? Ela está com sede, ela está sedenta, né? E o salmista, ele suspira por Deus. E ele diz mais, ele diz que a alma dele tem sede de Deus, ele tem desejo de Deus, do Deus vivo, né? Não é qualquer Deus, mas é um Deus que é vivo. E ele se pergunta, né, quando irei e me verei perante a face de Deus? A nossa ideia, então, irmãos, é correr o Salmo de uma primeira sentada, né, explicando rapidamente o sentido de cada versículo, e depois a gente vai colocar 5 aplicações para os irmãos. Ele continua a partir do versículo 3 dizendo: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Então aqui a gente já começa a perceber uma situação um pouco diferente, porque ele está se referindo, né, àquela sede dele, né, é uma sede de alguém que está triste pela ausência de Deus, né? Parece que alguma coisa aconteceu com ele também, porque os inimigos dele percebem a tristeza dele também e questionam a tristeza dele, falando, né, inquirindo dele, né, onde é que está o teu Deus? Como que querendo dizer, o teu Deus não é forte, o teu Deus não é capaz de te sustentar o espírito? Né? Onde está o teu Deus? E aquilo também aflige o salmista. Então ele tem já um desassossego interno, né? E ele também tem um desassossego por parte dos seus inimigos, né? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista começa então a recordar nos tempos em que ele guiava as procissões, quer dizer, como porteiro, como levita, ele era alguém que orientava o culto, né, a Deus. E ele guiava a procissão, ele guiava a multidão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. E aquilo ali trazia, evidentemente, muita alegria para ele também.
E ele se lembra dessas coisas em meio à sua tristeza. E aí ele chora. No refrão diz: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então ele começa a falar com a alma dele e ele tem a expectativa, ele tem a esperança de que ele ainda louvará a Deus. E ele começa então a se lembrar dessas coisas que ele vivia. A partir do versículo 6, então, ele fala: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, novamente, lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Esses são lugares que ele vai citando, né, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, citando realmente lugares, né, do norte do país, né, lugares que ele provavelmente também tinha saudades e que estava agora, vamos dizer assim, evocando aquelas imagens, então, para ver se aquilo tudo de alguma forma o consolava, né? E ele fala: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. Ou seja, ele diz que ele se lembra de Deus nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. É estranho, a gente não sabe se ele teve alguma experiência com Deus nesses lugares, não fica muito claro. O Salmo é um pouco difícil da gente saber, ele tem alguns pontos que são meio obscuros, e esse é um deles também. Aí no versículo 7 ele fala: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Se a gente se recorda lá dos primeiros versículos, ele fala que ele tem sede, está faltando água. Aí, de repente, nesse versículo 7, as águas já são muitas e as águas parecem agora afogá-lo, né? Olha que contraste que ele faz aqui. Mas a que ele se refere aqui com essas catadupas, né, que seriam quedas d'água, né, as ondas e as vagas que passam sobre ele? E nisso ele evoca, esse texto é parecido com o texto lá de Jonas, no capítulo 2, quando Jonas está dentro do grande peixe, né? Mas o fato é que parece que o pensamento dele está confuso, o pensamento dele está, vamos dizer assim, sendo assediado por Deus, né? Porque ele se refere aqui às tuas catadupas, ou seja, as catadupas, as quedas d'água de Deus, né? As ondas de Deus, as tuas ondas, as tuas vagas passaram sobre mim. Então ele se sente como que atropelado por Deus, né? Parece que ele está vivendo um tempo de secura, de distanciamento de Deus, de dificuldade de ter um relacionamento com Deus ali. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Essa palavra misericórdia aqui é a famosa palavra Hesed, que tem sido tão citada nas pregações, principalmente do pastor Edson, né? Hesed pode ser bondade, misericórdia, benignidade, fidelidade. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele, durante o dia, ele consegue ainda se articular, né? A gente vê uma pessoa deprimida, profundamente deprimida, né? Esse salmo daqui, ele é utilizado pelo aquele escritor Martin Lloyd Jones no livro dele, Depressão Espiritual, e ele vai fazer uma análise desse salmo justamente em relação à questão da depressão, né? Então, o salmista está deprimido, mas ele diz que à noite comigo está o seu cântico, como que se ele cantasse o cântico do Senhor à noite, e aquilo se transforma então para ele numa oração ao Deus da vida dele. É muito bonito isso. Apesar de toda a depressão, apesar de toda a dificuldade de comunhão com Deus, que ele não sabe exatamente qual é a razão daquilo, e às vezes a gente sente isso também. Uma pessoa com depressão pode estar com depressão por diversos motivos, e ela sente realmente desamparada, né? Então esse homem aqui, ele está afligido, muito afligido, ele está triste, ele está muito triste. E no versículo 9, então, ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Então ele sabe que Deus é a rocha dele, Deus é a segurança dele. Apesar daquele distanciamento, ele
tem certo na lembrança dele que Deus é o lugar onde ele pode se firmar. Mesmo assim, ele pergunta para Deus: por que te esqueceste de mim? Por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E aqui a gente vê claramente, né, que aquelas pessoas que perguntam, né, onde está o seu Deus, eles são inimigos realmente. A gente não sabe realmente que tipo de inimigos são esses. São inimigos de Israel mesmo ou são inimigos de fora de Israel? É curioso que esse salmo, justamente por causa desses versículos 5 e 11, que são o refrão do salmo, eles também nos remetem ao Salmo 43, o salmo seguinte, porque o salmo seguinte também termina com a mesma expressão, né? Porque estás abatido, minha alma, porque te perturbas dentro de mim, etc. Mas no versículo 10 ainda ele diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam. Aquilo que os adversários falam dele, né, falam do Deus dele, onde o teu Deus onde está, aquilo parece agredi-lo profundamente, porque ele tem confiança em Deus, né, e aqueles homens são homens que não creem em Deus. A incredulidade é latente aqui nesse texto, né? E finalmente, versículo 11, ele repete aquilo que a gente já leu, né? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo, entretanto, ele termina da forma que ele começou. A gente não vê, como outros salmos aqui, haver uma mudança realmente no estado do salmista. Ele entra deprimido e ele sai deprimido. A única coisa que ele tenta manter é essa esperança viva no seu coração. Ele começa a dizer que ele tem esperança, que ele busca o Senhor, que o Senhor é a rocha dele. Isso mostra que o salmista está lutando contra aquela situação que ele está vivendo. Ele está lutando contra a depressão. E ele está usando realmente armas poderosas, porque são armas de Deus. A fé dele não está sendo contemplada. Mas vamos analisar aqui 6 aspectos que esse salmo nos traz. Primeiro, ele está deprimido. Segundo, os seus inimigos o desafiam. E terceiro, ele tem desejo novamente de estar diante da face de Deus. Ele busca, através dessas lembranças, se fortalecer, né? É interessante que ele evoca também as experiências de adoração comunitária dele, né? A lembrança daquelas coisas parecem também, de alguma maneira, fazer parte dessa luta que o salmista tem. E isso também se assemelha um pouco à nossa situação hoje em dia. Nós estamos, de certa forma, muitos de nós, sem podermos estar junto com nossos irmãos. E isso pode também trazer um pouco de tristeza para nós, né? Mas com essas imagens, vamos pensar agora em algumas implicações aqui. Em sua soberania, às vezes Deus permite que a gente passe por experiências desse tipo. Nós não sabemos porquê, mas certamente o objeto, o destino dessas provações são coisas que realmente fazem parte da soberania de Deus e Ele tem o melhor para nós e quer nos ensinar alguma coisa. Ele só quer saber o porquê, o salmista só quer saber o porquê. Ele está querendo entender aquilo tudo, mas ele continua a ver em Deus a rocha dele. É nele que ele crê, ele tem certeza de Deus. E ele está lutando, se agarrando àquilo que ele crê como nunca, porque ele não está tendo, vamos dizer assim, um retorno da parte de Deus que poderia realmente tranquilizar a alma dele, né? Será que a nossa confiança está em Deus num tempo desse tipo? Normalmente é mais fácil para nós dizermos que a nossa confiança está em Deus quando tudo vai bem. Mas e quando tudo vai mal? E quando você não percebe a presença do Senhor? A experiência do salmista aqui se assemelha muito à experiência de Jó também. Então, ele está lutando contra a depressão. É o segundo ponto que eu queria destacar. Ele está lutando por esperança. A esperança dele é que é a arma que ele dispõe para poder buscar a Deus e permanecer realmente aguardando, né? Como diz lá o refrão: espera em Deus, minha alma, espera em Deus, minha alma.
ele não consegue adorar, ele não consegue louvar. É uma situação muito estranha essa, mas ela é real. A gente sabe, muitas pessoas já experimentaram isso, eu inclusive já experimentei isso também. Nós pensamos que muitas vezes esse tipo de experiência pode ser uma experiência feminina, né, do universo feminino, mas não. É a experiência de muitos homens também viver esse tipo de coisa. Muitos cristãos sentem isso daqui também. Apesar de tudo, quando chega a noite, é o terceiro ponto, ele canta uma oração. Ele é realmente uma pessoa de música, né? E ele consegue cantar. Ele canta um dos cânticos que ele conhece. E aquele cântico, de certa forma, também o alimenta. Mesmo não sentindo aquela comunhão com Deus, mesmo não percebendo aquela comunhão com Deus como ele já havia percebido antes, ele mesmo assim, ele canta. Muitos homens cantaram em momentos extremamente tristes. A gente vê no Cantor Cristão, a gente vê em outros livros de cânticos, cânticos tristes realmente que falam acerca desse estado, né? Pessoas que perderam família e que mesmo assim cantavam, né? Não é a música de alegria, mas ele tem um cântico para cantar. O quarto aspecto é uma coisa curiosa, né? É muito estranho, mas ele está falando para ele mesmo. Ele está falando com a sua própria alma. É como naquele hino, né? Canta minha alma, canta ao Senhor. E aqui tem uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer. Ele não está ouvindo a alma dele somente, mas ele está falando com ela. É como se ele estivesse ordenando aos pensamentos dele a pensar certo tipo de pensamento que vão o levar para mais próximo de Deus. A gente precisa, irmãos, pregar o Evangelho para nós mesmos, sermos intencionais em situações como essa e pregarmos o Evangelho para nós mesmos. Isso é diferente de simplesmente você ouvir. Quando você ouve, você fica passivo e os pensamentos então tomam conta da tua alma. Mas quando você fala para si mesmo, né, quando você prega o Evangelho para si mesmo, essas coisas te fortalecem, essas coisas te mantêm na luta, essas coisas evitam que os seus pés se resvalem. Nós precisamos então falar com a nossa alma. Por exemplo, alma, somos mais que vencedores. Alma, estamos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Alma, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Graças a Deus, a gente pode evocar aquilo que a gente memorizou da palavra de Deus. Olha como é importante aqui essa disciplina da memorização, para que a gente possa falar com a própria alma num instante como esse daqui. Mas não para por aí. O salmista se lembra do culto e da festa. O que representa para nós essa adoração comunitária nesse tempo? Não é simplesmente uma saudade nostálgica. A gente simplesmente dizer, puxa, eu tenho saudade de encontrar com os irmãos, conversar um pouco, né? Mas é o lugar onde nós temos experiências reais com Deus na presença dos irmãos. Quantas vezes o irmão já chorou num culto? Quantas vezes o irmão já abraçou outro irmão e disse que amava aquele irmão? Essas experiências são reais, essas experiências ficam, essas experiências são experiências com Deus. Ele evoca isso tudo porque isso tudo fortalece a ele, sabendo que tudo aquilo é real, ao contrário do que os inimigos dele estão dizendo para ele. Quantas experiências nós temos vivido nos cultos da igreja. Que o irmão possa avaliar também as suas experiências. Nostalgia não nos consola numa situação como essa, mas somente quando você realmente percebeu a presença de Deus no culto. O ponto número 6 é justamente o ponto de que trata os primeiros 2 versículos. A sede do salmista é como a sede da corça. O que ele não está pedindo para ficar livre daquela circunstância que está abatendo a alma dele. Mas o que ele quer realmente, e que ele não pode ficar sem, é a presença de Deus. Ele precisa da presença de Deus. O Deus dele é o Deus da vida. E mesmo no meio das águas, mesmo submerso por aquelas ondas todas de pensamentos que passam na mente dele, né, ele tem certeza que Deus está com ele,
né? Ainda que ele não perceba Deus, ele sabe, ele tem certeza que Deus não o abandonou. É como se ele fosse viciado em Deus. É como se Deus tomasse realmente todo o ser dele, né? Deus é quem ele mais deseja. Como está o teu desejo por Deus? O teu desejo por Deus tem essa intensidade do salmista? Irmãos, isso é precioso para nós. É muito precioso. Nós estarmos realmente sempre buscando a Deus, sempre envolvidos com Deus, que Deus é a nossa razão de viver. A gente tem essa intensidade que o salmista coloca aqui. E que esse salmo, Deus, possa nos abençoar. É o meu pedido para Deus e pedido para todos nós, que nós tenhamos essa qualidade de comunhão com Deus. Obrigado, irmãos. Nós vamos orar. Nosso Deus, amado Deus, nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos deixou palavras como essa, Senhor, que nos trazem, ó Deus, consolação, sabendo que mesmo quando o Senhor, para o nosso bem, resolve se distanciar de nós e não se mostrar, ó Deus, com clareza, quando os nossos pensamentos ficam tumultuados, ó Deus, pela falta da nossa comunhão contigo, ainda que não seja pecado, ó Deus, e por isso nós queremos estar sempre atentos, ó Deus, para não pecar contra Ti, mas às vezes, ó Deus, como Jó, nós podemos ter esse tipo de experiência também. Que a gente possa lembrar desse salmo, que a gente possa lembrar da adoração em comunidade, que a gente possa lembrar dos irmãos, que a gente possa lembrar que nós não estamos sozinhos, mas termos a certeza, ó Deus, que o Senhor é uma rocha segura, os nossos pés não vão resvalar. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por aqueles que estão vivendo dificuldades, Pai. E nós sabemos que no nosso meio alguns irmãos têm dificuldades. Dificuldades com parentes que estão doentes, dificuldades por questão de quarentena, dificuldades, ó Deus, porque estão isolados, dificuldades por questões de falta de recurso, porque perderam seus empregos, dificuldades por doença, Senhor, doenças outras que não essa da pandemia. Que o Senhor console os corações, que eles possam sentir a Tua presença viva no coração deles. E mesmo que eles estejam vivendo uma experiência semelhante à do salmista, que eles saibam, ó Deus, que têm os pés sobre a rocha, que é Cristo. Essa foi a experiência do Teu Filho, quando ele também, ó Deus, sentiu uma tristeza profunda lá no Getsemane. Que nós possamos nos lembrar que ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos e que ele fez isso para que nós pudéssemos ter comunhão contigo. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Difícil não se emocionar, mas eu agradeço a Deus. Eu estou feliz. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe esse dia. Amém, irmãos. Obrigado.